Segunda Reis, capítulo 18, a partir do verso 19. Deus irá desfazer. Nós falamos do ardil do inimigo pela manhã. Que o inimigo de nossas almas, ele trama situações para nos impedir de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de estar na presença do Senhor. E ele articula de várias maneiras. Ele articula de várias formas. Ele inverte valores. E nós temos visto que os valores estão invertidos, os valores morais e éticos que a gente aprende na palavra de Deus estão invertidos. Ele procura manter as pessoas na cegueira e na ignorância. Ele procura fazer com que as pessoas não tenham o conhecimento da verdade, não tenham diante de si a revelação do Senhor, a palavra do Senhor. O inimigo, ele usa até mesmo a Bíblia, distorce a palavra, ele distorce as escrituras, para que você não venha alcançar aquilo que realmente Deus está querendo dizer. E infelizmente ele usa líderes cristãos, homens cristãos, para poder distorcer a palavra de Deus. E nós temos que ter olhos espirituais para conseguir discernir quando os acontecimentos, quando a palavra que está sendo dada é do inimigo. E a palavra de Deus, ela manda a gente fazer isso. Julgar o profeta, para saber se aquilo que ele está dizendo é de Deus ou não. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, ele pode usar até mesmo cristãos, como usou Pedro, para que ele tentasse proteger Jesus, dizendo que era para Jesus não ir para a cruz. E aí Jesus foi duro com ele e disse: olha, para trás de mim, Satanás. Porque na realidade, com uma boa intenção, com um bom sentimento, na realidade ele queria desfazer o propósito de Deus. Então nós temos que estar alertas quanto a isso. Mas o que nos conforta e o que nos consola, e o que nos dá força para continuar lutando, para continuar pregando, para continuar trabalhando na obra do Senhor, é saber que Deus irá desfazer, e Deus desfaz toda a artimanha do maligno. Satanás se levanta, articula, arma esquemas, engana, mas o Senhor nosso Deus, ele desfaz a artimanha, o ardil, a armadilha que o diabo preparou, porque o diabo ele prepara armadilhas contra nós, mas as armadilhas que o diabo prepara, o nosso Deus desfaz. Porque não há nada que esteja em oculto que não seja revelado. As ciladas que o maligno preparou, a malícia e a altivez do maligno cairão por terra. E vão cair por terra. Por mais força que ele tenha, por mais articulado que ele seja, por mais inteligente que o inimigo, por mais poder que ele tenha nas suas mãos, o nosso Deus desfará, vai desfazer e desfaz toda a obra do maligno. Vamos ver o texto que nós escolhemos para ler nessa noite. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que confias? Dizes tu, porém palavra de lábios é: há conselho e poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que contra mim te revolta?
Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se porém me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém, perante a este altar vós inclinares em Jerusalém? Ora, pois, dá agora refém ao meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, faria virar o rosto de um só príncipe dos menores servos do meu senhor? Porém, tu confias no Egito, e por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra esse lugar, para os destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e a destrói. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebinai, e Joá, e Rabsaque: rogamos-te que fale aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não fale em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falares essas palavras? E não ante aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: ouvi a palavra do grande rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará. O Senhor está na cidade, não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua casa, figueira, e beba cada um a água de sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como vossa terra, de trigo e de mosto, terra de pão e de vinho, terra de oliveiras, de azeite e de mel, e assim vivereis e não morrereis. E não deis ouvido a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada uma em sua terra da mão do rei da Síria? Que é feito dos deuses dos amorreus e de Arpade, que é feito dos deuses de Sevarvaim, Renai e Ivã? Porventura livraram Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses da terra? Os que livram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão. Porém calou-se o povo, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebiná, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com os vestidos rasgados, e lhes fizeram saber as palavras de Rabsaque. Somente até aí. Se você quiser posteriormente ler o capítulo 19, é a continuidade dessa história. A história quando Senaqueribe, rei da Síria, vem para invadir Judá, vem para tomar as terras de Israel, vem para tomar as terras do povo de Deus. E ele manda um exército poderosíssimo, um exército com capacidade sem igual. E na porta da cidade, antes de fazer qualquer coisa, eles enviam um mensageiro. E a palavra desse mensageiro era uma palavra de desânimo. O mensageiro enviado por Senaqueribe, rei da Síria, dizia o seguinte: olha, vocês não têm condições alguma de me vencer. Por mais que vocês tenham orado ao Deus de vocês, por mais que vocês digam que o Deus de vocês está com vocês, que Ele vai dar vitória para vocês, isso não vai acontecer.
nós vamos acabar com a cidade de vocês e com a vida de vocês, se vocês não se entregarem ao rei da Síria, se vocês não se entregarem a mim. Era uma ameaça, uma terrível ameaça. E além de ameaçar, além de falar palavras duras, eles começaram a trabalhar o psicológico do povo de Deus, dizendo o seguinte: olha, me manda aí homens, porque eu tenho aqui 2.000 cavalos para poder oferecer a vocês. Ou seja, vocês não têm homens suficientes para me enfrentar. Além de atemorizar, afrontaram a moral do povo de Deus, dizendo: olha, vocês não têm condição alguma de me enfrentar. E talvez você esteja vivendo desta forma, sendo ameaçado por alguém, sendo ameaçado por alguma circunstância. Talvez alguém esteja dizendo para você que você não tem condição alguma de vencer, que você não tem condição alguma de avançar. Talvez alguém esteja dizendo para você, como Rabizak disse para o povo de Deus: olha, o seu Deus não vai te defender, o seu Deus não vai te ajudar. E quando nós ouvimos uma coisa dessa, o que devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude diante de uma afronta? Qual deve ser a nossa atitude diante de uma ameaça? Dentre as diversas estratégias do inimigo, ele tenta primeiro nos seduzir. Primeiro ele tenta nos seduzir. O texto disse o seguinte: olha, vocês precisam se entregar a mim, versículo 32. Vocês precisam se entregar a mim, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e azeites e de mel, e assim vivereis e não morrereis. E não deis ouvido a Ezequias, porque vos incita dizendo: o Senhor nos livrará. Primeiro ele tenta seduzir o povo: olha, eu não vou fazer o mal para vocês, muito pelo contrário, eu vou levar vocês para uma terra boa, eu vou dar coisas boas para vocês, vocês vão poder comer, beber, se fartar, vão poder possuir a casa de vocês, vocês vão viver tranquilo, basta apenas abrir mão da fé de vocês, basta apenas abrir mão desta cidade, deixar a gente entrar aí. E o diabo ele utiliza desse artifício de nos seduzir, de tentar nos seduzir, de tentar nos apresentar alguma coisa boa, atraente aos nossos olhos. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, você que é servo de Deus, você que é cristão, porque a proposta do inimigo é sedutora. Porque no mundo existem coisas boas, coisas atraentes aos olhos, coisas atraentes ao paladar, coisas atraentes ao corpo, e Satanás com certeza vai tentar te seduzir. E Rabizak mandou esta palavra ao povo. Além de seduzir o inimigo, ele usa a estratégia da desestabilização, menosprezando a sua capacidade. Olha, vocês não têm capacidade alguma de nos enfrentar. Quem é o Egito? Quem é o Egito? O Egito não tem condição nenhuma de lutar contra nós. E as outras nações que vieram, e as outras nações que se levantaram, nenhuma delas pôde contra o nosso exército. A de vocês vai poder? E eles chegam ao absurdo de dizer o seguinte: olha, os outros deuses daquelas nações não os defenderam. Onde estão Arpade, Diamate? Onde estão Enã e Ivan de Sevarbaim? Onde estão esses deuses? Versículo 34. Onde estão que não puderam defender a sua população, o seu povo? E se eles não puderam, você acha que o seu vai poder? Então, o inimigo ele tenta desestabilizar, menosprezar a capacidade do povo de Israel. E ele tenta fazer isso com a gente. Tenta nos desestabilizar, menosprezando a nossa condição. Irmãos, se fosse por nossa condição, nós não teríamos feito nada do que nós fazemos aqui na igreja.
Porque com certeza várias vezes o diabo soprou na minha orelha através de muita gente: vocês não vão conseguir. Uma vez eu ouvi dizer o seguinte: olha, vocês não vão conseguir fazer isso. Uma outra vez eu ouvi o seguinte: aquela igrejinha lá da Vila Operária, aquela igrejinha, o diabo ele tenta menosprezar o nosso trabalho e a nossa capacidade para que a gente não venha confiar naquilo que Deus estabeleceu para nós. Para que nós não venhamos acreditar e confiar nas promessas que o Senhor colocou no nosso coração. Para que nós não venhamos confiar em tudo aquilo que Deus tem para nos dar. E o inimigo ele usa desse artifício. E quando ele não consegue menosprezar a nossa capacidade, ele começa a nos ameaçar. Ameaçar de morte. Ameaçar de males, de malefícios. Ele tenta nos amedrontar. Ele tenta entrar na nossa cabeça. Quer acabar com o povo? Coloca medo no coração dele. Coloca medo no coração dele. É um artifício do diabo, de Satanás. Para que nós não venhamos ver aquilo que Deus prometeu. Para que nós não venhamos ver aquilo que Deus tem para nós. O inimigo vai tentar te amedrontar. E o inimigo, ele ataca sem parar. Ele não para um segundo. Como resolver essa situação? Como sair de uma situação controversa como essa? Como fugir de uma ameaça como essa? De um exército poderoso. Porque o exército assírio era um exército poderoso. Eles tinham armas modernas que Israel não tinha. Eles tinham um poder bélico fantástico que Israel não possuía. Como enfrentar um exército poderoso? É como se o nosso Brasil fosse enfrentar os Estados Unidos. Imagine a gente enfrentando os Estados Unidos. Só misericórdia, né? Se for na mão, dá pra gente tentar fazer alguma frente, né? Se for, né? Mas só que os caras não usam a mão. Eles usam toda a sua tecnologia, todo o seu equipamento, todo o seu poderio financeiro, econômico, bélico. E nós não temos como retalhar esse tipo de ação. Israel não tinha o que fazer. Então o que fazer? Quando os homens, Eliaquim, quando Joá, Asaf ouviram aquilo, rasgaram suas vestes. Estamos perdidos. Ó Senhor, estamos perdidos. Sabe o que aconteceu? Ezequias dobrou o joelho e falou com Deus. Ezequias dobrou o joelho e falou com Deus. Ezequias contou para Deus o que estava acontecendo. Ezequias contou para o Senhor as afrontas, as ameaças, as palavras duras, as blasfêmias que Rabsaque fez, que o Senaqueribe fez contra Deus e contra o seu povo. Sabe o que aconteceu depois que Ezequias orou? Se você avançar aí, versículo 35 do capítulo 19, olha o versículo 35 no capítulo 19, olha o que diz a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e voltou e ficou em Nínive. Ezequias orou ao Senhor. Ezequias contou para Deus o seu sofrimento. Ezequias contou para Deus a sua dor, o seu lamento, a afronta que estava sofrendo. E Deus desbaratou o exército assírio. Deus desbaratou o exército. Deus irá desfazer. Seja qual for a obra satânica, seja qual for a obra maligna,
seja qual for a artimanha do inimigo contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus filhos, contra o seu marido, contra o seu trabalho, Deus irá desfazer. Se tão somente você buscar o Senhor e contar para Ele, e abrir o seu coração diante do Senhor, e dizer para o Senhor: Senhor, socorre-me, socorre-me, Senhor, eu estou impotente, eu não tenho como reagir, eu não tenho como fazer nada, eu só tenho o Senhor, e eu confio no Senhor. O anjo do Senhor entrou pelo meio do arraial do exército assírio e desbaratou aquela força, aquele poder, porque é isso que Deus faz. Deus, Ele desfaz toda a obra do maligno. Deus livrou Daniel da cova dos leões, aniquilando toda a maldade e artimanha dos sátrapas da Babilônia. Eles articularam para fazer com que Daniel fosse preso, porque eles tentaram primeiro ver se Daniel tinha alguma corrupção na vida dele, se Daniel tinha cometido algum crime, se Daniel tinha se envolvido com alguma maracutaia, com alguma coisa errada. E ao investigarem a vida de Daniel, constataram que Daniel não tinha do que ser acusado. Aí sabe o que eles fizeram? Sabe o que o diabo fez? Usando aqueles homens: vamos pegá-lo na sua religião, porque Daniel, ele ora constantemente, ele ora 3 vezes por dia, ele ora de manhã, ele ora de tarde, ele ora de noite. Vamos pegá-lo na sua religião. E o rei fez um edito lá que não podia se prostrar de outra divindade que não fosse ele. E aí pegaram Daniel prostrado, pegaram Daniel ajoelhado e falaram: agora pegamos ele, agora já está no papo, agora ele é nosso. Agora nós vamos ocupar as funções dele. Agora nós vamos ocupar o cargo dele. Agora nós vamos tomar as propriedades dele. Nós vamos tomar tudo que ele tem. E Daniel foi para onde? Na cova dos leões. E lá na cova dos leões, Daniel orou a Deus. E quando eles voltaram lá pela manhã, Daniel estava batendo papo com os leões, porque Deus desfez aquela artimanha, Deus desfez aquele ardil. Daniel foi preso por orar a Deus, e ele estava em oração, e a oração de Daniel chegou até o trono da graça, e Deus ouviu a oração de Daniel, e o protegeu, e o guardou. Se nós tão somente orarmos ao nosso Deus, buscarmos ao nosso Deus, o Senhor estará abençoando as nossas vidas. O apóstolo Pedro e João foram presos porque estavam pregando no nome de Jesus e fizeram um milagre no nome de Jesus. E enquanto eles estavam presos, sabe o que aconteceu? A igreja estava de joelho orando. A igreja estava de joelho orando, a igreja estava intercedendo e orando. E eles foram lá perante o Sinédrio, foram lá perante aquelas autoridades, e as autoridades os ameaçaram: olha, se vocês falarem nesse nome, nós vamos matar vocês. Vocês não podem falar neste nome, vocês não podem pregar neste nome. E Pedro e João, cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, disseram: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar de Jesus. Não podemos deixar de falar de Cristo. Não podemos deixar de falar da ressurreição do nosso Mestre. Não podemos deixar de pregar que Jesus Cristo morreu para pagar o preço do nosso pecado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu aos céus e voltará para buscar sua igreja, e nós fazemos parte dessa igreja, e nós vamos subir com Ele. Não podemos deixar de pregar isso, a ponto daqueles homens dizerem assim: esses caras, como é que pode pregar com tanta autoridade, se eles são iletrados, não tem curso, não tem formação, não tem coisa alguma. Eles tinham apenas a ação do Espírito Santo e a igreja intercedendo, a igreja orando. Quando foi no outro dia, eles foram libertos. Todo aquele poder, toda aquela artimanha, toda aquela armadilha caiu por terra. Caiu por terra. E eles não puderam deter o avanço do Evangelho. Não puderam deter o avanço da pregação
da palavra do Senhor. Com isso nós aprendemos que se nós estivermos em oração, se nós buscarmos a Deus, se nós recorrermos ao Senhor em oração, Ele virá em nossa direção, irá nos abençoar, irá nos dar vitória. Se nós dobrarmos os nossos joelhos, Deus vai desbaratar todo o poder do inimigo, vai soprar o vento de Deus e eles vão bater em retirada. Meu irmão, se você dobrar o teu joelho, se você começar a clamar na tua casa, se você começar a pedir por socorro, se você começar a pedir pela intervenção divina, Deus vai soprar um vento forte, e esse vento forte que vai vir da parte do Senhor, vai desbaratar tudo aquilo que Satanás armou ou articulou para te derrubar, para te derrotar. O inimigo não vai saber nem da onde veio o tapa, não vai saber nem da onde veio, porque o exército assírio estavam lá reunidos, com certeza estavam planejando: amanhã de manhã nós vamos invadir, amanhã nós vamos invadir Jerusalém, vamos tomar Jerusalém, vamos levar o povo cativo, vamos furar os olhos de Ezequias, vamos levar as riquezas, vamos levar as meninas, as filhas, vamos levar os filhos que forem inteligentes. Se for burrinho não vai não, mas se for inteligente vai. Nós vamos levar tudo, vamos levar os animais, vamos levar tudo que eles construíram, vamos tocar fogo na cidade. E foram dormir. Enquanto eles estavam dormindo, Ezequias estava de joelho dobrado orando, dizendo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Nessa sexta-feira nós estávamos aqui, os irmãos começaram 9 horas, de joelhos dobrados, dizendo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E o nosso Deus tem tido misericórdia. Confie em Deus, espere no Senhor, porque se você confiar no Senhor, se você esperar no Senhor, Deus vai te dar vitória em meio às ameaças. E diante da ameaça, do ataque do inimigo, seja valente. Diante da ameaça e ataque do inimigo, seja valente. A Bíblia diz que se você se mostrar frouxo, no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Então no dia da angústia, no dia do sofrimento, seja valente. Não aceite a derrota, não se desespere, não fique acuado, porque é o Senhor quem peleja por nós, é o Senhor quem peleja pela nossa família, irmãos, é o Senhor quem peleja pelos nossos filhos, é o Senhor quem peleja pelo marido, pelo seu marido, é o Senhor quem peleja pela sua esposa, é o Senhor quem peleja pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelos nossos negócios. Até mesmo se os nossos negócios estiverem indo mal, nós podemos nos dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, abençoa, Senhor, os meus negócios, abençoa, Senhor, o meu trabalho, abençoa, Senhor, a vida do meu filho, abençoa, cura, liberta, Senhor. Agora, se você se mostrar frouxo, meu irmão, se você recuar, o inimigo avança. Agora, diante da ameaça do ataque do inimigo, sabe de uma coisa? Saiba de uma coisa: você não está sozinho. Diante dos ataques do inimigo, diante das articulações do inimigo, você não está sozinho. Sabe quem está com você? Quem faz toda a diferença. Sabe quem está com a gente? Quem faz toda a diferença. E sabe quem é que faz toda a diferença? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré faz toda a diferença na nossa vida. Jesus de Nazaré faz toda a diferença, irmãos, porque Ele nunca nos abandona. Os discípulos estavam no barco e o vento começou a bater no barco de um lado para o outro,
E a água começou a entrar, e parecia que o barco ia virar. E aí foram lá, chamaram a Jesus. E quando chamaram a Jesus, Jesus saiu lá de onde estava e mandou o vento cessar, o mar se acalmar, e o povo chegou no porto em segurança. Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Jesus faz toda a diferença na nossa casa, no nosso casamento. Jesus faz toda a diferença no trabalho, na empresa onde nós estamos, na escola onde nós estudamos. Jesus faz toda a diferença. Porque as setas do inimigo caem por terra na presença de Jesus. Então, se você ainda não tem Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, essa é uma noite de salvação. Essa é uma noite de libertação, onde o Senhor deseja operar na sua casa, onde o Senhor deseja operar na sua vida. Basta tão somente você dizer: Senhor Jesus, vem estar comigo, vem estar comigo. Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos adorar o nosso Deus, engrandecer, porque nós sabemos que Ele está conosco e Ele não nos abandona, e Ele não nos deixa. E por mais que o inimigo seja poderoso ou ardiloso, tudo que ele fizer, o Senhor irá desfazer, para a glória do nome do nosso Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém?